A Cobra, por John Steinbeck. Já estava quase escuro quando o Dr. Phillips pendurou o saco no ombro e afastou-se do pequeno lago deixado pela maré alta. Ele escalou as pedras e seguiu pela rua, em suas botas de borracha. Os lampiões já estavam acesos quando ele finalmente chegou a seu pequeno laboratório, na rua das fábricas de peixes em conserva de Monte Rei. O laboratório ocupava uma construção pequena, parte sobre o cais na beira da baía, parte em terra. Em ambos os lados havia fábricas de sardinhas. O Dr. Phillips subiu os degraus de madeira e abriu a porta. Os ratos brancos, em suas gaiolas, correram para cima e para baixo pelo arame. Os gatos cativos miaram em suas capoeiras, querendo leite. O Dr. Phillips acendeu a luz forte sobre a mesa de dissecação e largou no chão o saco úmido. Foi até as gaiolas de vidro, perto da janela, onde estavam as cascavéis, inclinou-se e olhou. As cobras estavam enroscadas, em repouso, nos cantos das gaiolas, as cabeças bem destacadas. Os olhos indiferentes pareciam não estar vendo coisa alguma, mas assim que o Dr. Phillips inclinou-se para espiá-las, as cobras esticaram as línguas bifurcadas, pretas na ponta e rosa depois, balançando-as para cima e para baixo, a sibilar. Mas logo as cobras reconheceram o homem e recolheram as línguas. O Dr. Phillips tirou o casaco de couro e acendeu um fogo no pequeno fogão de estanho. Pôs uma chaleira cheia de água no fogo e colocou uma lata de feijão dentro da água. Depois ficou olhando para o saco que estava no chão. Era um jovem magro, de olhos afáveis e preocupados, os olhos de quem passa muito tempo a espiar por um microscópio. Usava uma barba loura, aparada, rente. O ar foi sugado pela chaminé, uma lufada de calor se desprendeu do fogão. Pequenas ondas se esbatiam ritmadamente contra as pilastras por baixo do laboratório. Em prateleiras ao redor da sala, havia fileiras e mais fileiras de jarros, contendo os espécimes marinhos com os quais o laboratório trabalhava. O Dr. Phillips abriu uma porta lateral e passou para o seu quarto. Uma pequena cela, atulhada de livros, com um catre militar, uma lâmpada para leitura e uma cadeira de madeira bem pouco confortável. Ele tirou as botas de borracha e calçou chinelas de pele de carneiro. Ao voltar para a outra sala, a água na chaleira já estava começando a borbulhar. Ele pegou o saco que largara no chão e colocou-o em cima da mesa, debaixo da luz forte, esvaziando. Lá dentro havia 2 dúzias de estrelas do mar que ele arrumou lado a lado em cima da mesa. Os olhos absortos viraram-se para os ratos agitados nas gaiolas de arame. Ele pegou um punhado de grãos num saco de papel e despejou no coxo das gaiolas. No mesmo instante, os ratos desceram das paredes de arame e arremessaram-se para a comida. Havia uma garrafa de leite em cima de uma prateleira de vidro, entre um polvo empalhado e uma água viva. O Dr. Phillips pegou a garrafa de leite e foi até as gaiolas dos gatos. Mas antes de encher os recipientes, tirou da gaiola uma gata malhada bem grande e magra. Afagou-a por um momento, depois largou-a numa caixa pintada de preto. Fechou a tampa, aferrolhando-a. Em seguida, abriu a torneira que deixava entrar o gás na câmara mortuária. Enquanto a gata se debatia dentro da caixa preta, nos estertores da morte, ele encheu de leite o pires na gaiola dos gatos. Um dos gatos se arqueou de encontro à mão dele. O Dr. Phillips sorriu e afagou-lhe o pescoço. Já não se ouvia mais qualquer movimento dentro da caixa preta. O Dr. Phillips fechou a torneira, pois sabia que a caixa hermeticamente fechada estava agora cheia de gás. No fogão, a água da chaleira borbulhava furiosamente em torno da lata de feijão. O Dr. Phillips tirou a lata com um fórceps grande,
Abriu-a e derramou os feijões num prato de vidro. Enquanto comia, ele observava as estrelas do mar em cima da mesa. Do espaço entre os raios escorria um fluido leitoso. Ele engoliu rapidamente o feijão. Assim que acabou, pôs o prato dentro da pia e foi até o armário de instrumentos, onde pegou um microscópio e uma pilha de pequenos pratos de vidro. Encheu os pratos um a um com água do mar, vinda de uma torneira especialmente instalada, colocando-os depois numa fileira, ao longo das estrelas do mar. Tirou o relógio e colocou-o também em cima da mesa. As ondas banhavam as estacas por baixo do laboratório em pequenos suspiros. Ele tirou um conta-gotas de uma gaveta e inclinou-se sobre as estrelas do mar. Nesse exato momento, soaram passos nos degraus de madeira e no instante seguinte alguém bateu firme na porta. O rosto do Dr. Phillips estava ligeiramente franzido, numa carranca de aborrecimento, quando ele foi abrir a porta. Uma mulher alta e esbelta estava parada diante dele. Usava um costume preto muito austero. Os cabelos pretos e lisos estavam caídos na testa, como se o vento os tivesse desarrumado. Os olhos pretos brilhavam à luz intensa que vinha da mesa de dissecação. A voz era um tanto gutural quando ela disse: "Posso entrar? Preciso falar-lhe." "Estou muito ocupado neste momento", murmurou o Dr. Phillips, hesitantemente. "Tenho muita coisa para fazer." Não obstante, ele deu um passo para o lado, deixando espaço para a mulher passar, o que ela fez rapidamente. "Ficarei quieta, esperando, até que possa conversar comigo", disse ela. O Dr. Phillips fechou a porta e foi buscar a cadeira de madeira inconfortável do quarto. Ele desculpou-se. "Espero que compreenda, mas é que o processo já começou e tenho que ir até o fim." Sempre havia pessoas entrando no laboratório e lhe fazendo perguntas. Ele tinha pequenas explicações rotineiras para os processos mais simples. Podia dizê-las quase sem pensar. "Sente-se aqui, por gentileza. Poderemos conversar dentro de alguns minutos." A mulher alta inclinou-se na direção da mesa. Com o conta-gotas, o Dr. Phillips tirou um pouco de fluido do espaço entre os raios de uma estrela do mar. Espremeu-o em seguida num dos pratinhos cheios de água do mar. Em seguida, pegou um pouco de fluido leitoso e espremeu-o no mesmo pratinho, remexendo a água de leve com o conta-gotas. E começou a sua arenga de explicação. Quando as estrelas do mar tornam-se sexualmente maduras, segregam esperma e ovas ao ficarem expostas na maré baixa. Selecionando alguns espécimes maduros e tirando-os da água, eu crio assim condições semelhantes à maré baixa. Acabei de misturar um pouco de esperma e ovas nesse pratinho. Colocarei a mesma mistura em cada um desses 10 outros pratinhos. Dentro de 10 minutos matarei os espermatozoides e ovas do primeiro prato com mentol. 20 minutos depois farei a mesma coisa com o segundo prato, repetindo o processo nos outros, a intervalos de 20 minutos. Dessa forma, terei detido o processo de reprodução em estágios diferentes. Em seguida, montarei as misturas em lâminas de microscópio para estudos biológicos. Ele fez uma pausa antes de continuar. Gostaria de dar uma olhada no primeiro grupo, ao microscópio? Não, obrigada. Ele virou-se rapidamente na direção dela, surpreso. As pessoas sempre queriam dar uma olhada no microscópio. Ela nem estava olhando para a mesa, e sim exclusivamente para ele. Os olhos dela estavam fixados nele, mas não pareciam vê-lo. Ele logo percebeu o porquê. As íris estavam tão escuras quanto as pupilas. Não havia qualquer linha divisória de cor entre as duas. O Dr. Phillips ficou ressentido com a resposta dela. Embora ele não gostasse de responder às perguntas que inevitavelmente lhe faziam, a falta de interesse da mulher deixou-o irritado. Surgiu dentro dele um desejo de provocá-la.
Enquanto espero os primeiros 10 minutos, tenho uma coisa para fazer. Algumas pessoas não gostam de ver. Talvez seja melhor passar para o quarto, até eu acabar. Não é preciso, disse ela, o tom indiferente. Faça o que tiver que fazer. Eu esperarei até que possa conversar comigo. As mãos dela descansavam em seu colo, uma ao lado da outra. Ela estava em completo repouso. Tinha um brilho nos olhos, é verdade, mas parecia que as suas funções vitais estivessem suspensas. Ele pensou: A julgar pela aparência, o índice metabólico é dos mais baixos. Tão baixo quanto o de uma rã. Ele viu-se dominado novamente pelo desejo de chocá-la, arrancá-la daquele torpor. Ele colocou em cima da mesa uma pequena armação de madeira, pegou bisturis e tesouras, ajustou uma agulha grande e oca numa seringa. Depois tirou a gata morta da caixa preta e colocou-a na armação de madeira, prendendo as pernas em ganchos laterais. Olhou de viés para a mulher. Ela continuava imóvel, em repouso total. A gata estava com os beiços arreganhados, a língua rosada aparecendo entre os dentes afiados. O Dr. Phillips fez habilmente uma incisão na pele, na garganta. Aprofundou o corte com o bisturi até encontrar uma artéria. Com uma técnica impecável, enfiou a agulha na artéria e prendeu-a com um categute. Estou injetando um fluido de embalsamar, explicou ele. Mais tarde, injetarei uma substância amarela no sistema venoso e uma substância vermelha no sistema arterial. O animal será utilizado em aulas de biologia, para mostrar a dissecação do sistema sanguíneo. Ele tornou a olhar para a mulher. Os olhos pretos dela pareciam recobertos por uma camada de poeira. Ela olhava para a garganta aberta da gata, impassível. Nenhuma gota de sangue escapara. A incisão fora perfeita. O Dr. Phillips deu uma olhada em seu relógio. Está na hora de cuidar do primeiro grupo. Ele jogou alguns cristais de mentol no primeiro vidro de observação. A mulher estava deixando-o nervoso. Os ratos estavam novamente escalando as paredes de arame de suas gaiolas, guinchando novamente. As ondas batiam nas estacas por baixo do laboratório, sem parar. O Dr. Phillips sentiu um calafrio. Pôs mais alguns pedaços de carvão no fogo e sentou-se. Agora não tenho coisa alguma para fazer durante 20 minutos, informou ele. Só então ele percebeu como era curto o queixo dela, quase não havendo espaço entre o lábio inferior e a ponta. Ela pareceu despertar lentamente, emergir gradativamente de um profundo abismo onde se mantivera até então. Levantou a cabeça, os olhos escuros percorrendo a sala antes de se fixarem nele. Eu estava esperando, murmurou ela, ainda com as mãos no colo, lado a lado. Tem cobras aqui? Claro, claro que sim, disse ele, a voz talvez um pouco alta demais. Tenho 2 dúzias de cascavéis. Extraio o veneno periodicamente, enviando para os laboratórios de soro antiofídico. Ela continuou a fitá-lo, mas seus olhos não se concentravam nele. Pareciam abranger um círculo muito mais amplo, no qual ele era apenas uma parte. E tem por acaso uma cascavel macho? Por acaso eu descobri que tem. Há poucos dias entrei no laboratório de manhã e descobri uma das cobras em coito com outra menor. Isso é muito difícil de acontecer em cativeiro. Foi só por isso que descobri que uma das cascavéis é macho. E onde é que está? Ali, à direita, naquela gaiola de vidro junto da janela. Ela virou a cabeça lentamente, mas as mãos tranquilas continuaram sem se mexer. Ela voltou a fixar-se nele, indagando. Posso ver? Ele levantou e foi até a janela.
As cascavéis estavam todas entrelaçadas no fundo da gaiola de vidro, recoberto de areia. As cabeças, contudo, estavam bem separadas. As línguas emergiram das bocas, vibraram por um momento, balançando para cima e para baixo, sentindo o ar em busca de vibrações. O Dr. Phillips virou a cabeça, já nervoso. A mulher estava parada ao seu lado. Ele não a ouvira levantar. Tudo o que ouvira fora o marulho das ondas lá embaixo e o movimento dos ratos nas grades de arame. Ela disse suavemente: "Qual é o macho?" Ele apontou para uma cobra cinzenta, mais grossa, deitada, isolada a um canto da gaiola de vidro. É aquela ali. Tem quase 1,5 metros de comprimento. Veio do Texas. As nossas cobras da costa do Pacífico são geralmente bem menores. Ela está consumindo todos os meus ratos. Quando quero que as outras cobras se alimentem, tenho que tirá-la daí. A mulher ficou olhando fixamente para a cabeça rombuda. A língua bifurcada emergiu e ficou tremendo no ar por um longo momento. "E tem certeza de que é mesmo um macho?" As cascavéis são muito estranhas, disse o Dr. Phillips um tanto entusiasmado. Todas as generalizações que fazemos com relação a elas terminam se provando erradas. Não há absolutamente nada de definitivo com relação às cascavéis. Posso, no entanto, assegurar-lhe que aquele espécime é macho. Os olhos dela não se afastavam da cabeça achatada. "Quer vendê-la para mim?" Vender? Vender a você? "Vende espécimes, não é?" Vendo? Sim, claro que vendo. "E quanto vai querer? $5? 10?" Ora, não mais do que $5. Mas sabe alguma coisa sobre cascavéis? Pode levar uma mordida. Ela lançou-lhe um rápido olhar. "Eu não pretendo levá-la. Tenciono deixá-la aqui. Só quero que seja minha. Quero poder vir até aqui e olhá-la, alimentá-la, saber que é minha." Ela abriu a bolsa e tirou uma nota de $5. "Aqui está. Agora ela é minha." O Dr. Phillips estava começando a ficar apreensivo. Pode vir até aqui e olhá-la, sem ter que ser a dona dela. "Quero que ela seja minha." Oh, Deus! gritou ele de repente. Eu me esqueci da hora. Ele correu até a mesa. 3 minutos de atraso. Não vai fazer muita diferença. Ele jogou alguns cristais de mentol no segundo pratinho. Depois voltou para junto da gaiola de vidro, onde a mulher continuava a admirar a cascavel macho. Ela perguntou: "O que ela come?" Eu alimento as cascavéis com os ratos daquelas gaiolas que estão ali. "Poderia pô-la na outra gaiola? Eu gostaria de alimentá-la." Mas ela não está precisando de comida agora. Já comeu um rato esta semana. Às vezes, cascavéis passam 3 a 4 meses sem comerem. Tive uma que não comeu durante meio ano. Em voz baixa, impassível, ela perguntou: "Quer vender-me um rato?" O Dr. Phillips deu de ombro. Estou entendendo. Quer ver como as cascavéis se alimentam? Está certo, eu lhe mostrarei. O rato vai lhe custar 25 cents. Visto de certo ponto, é melhor do que uma tourada. E visto de outro modo, é simplesmente uma cobra a engolir o seu jantar. O tom dele era áspero. Ele detestava as pessoas que se divertiam com os processos da natureza, que faziam disso um esporte. Ele não era um desportista, e sim um biologista. Poderia matar 1000 animais para adquirir conhecimento, mas seria incapaz de matar um inseto que fosse, para disso extrair algum prazer. Por muitas vezes, ele já pensara nisso.
Ela virou a cabeça lentamente para ele, o esboço de um sorriso se formando nos lábios finos. Eu quero dar de comer à minha cobra, disse ela. Vou colocá-la na outra gaiola. Ela ergueu a tampa da gaiola e enfiou a mão antes que o Dr. Phillips percebesse o que ia fazer. Ele deu um pulo para a frente e puxou-a bruscamente. A tampa caiu com estrépito. Será que perdeu o juízo? Indagou ele rispidamente. Talvez ela não a tivesse matado, mas ficaria bastante doente, apesar de eu atendê-la no mesmo instante. Então, ponha para mim na outra gaiola, pediu ela tranquilamente. O Dr. Phillips estava abalado. Descobriu que estava evitando os olhos escuros da mulher, que pareciam não se fixarem em nada em particular. Ele sentia que era profundamente errado colocar um rato na gaiola, que seria um pecado. Não sabia, porém, explicar por quê. Frequentemente ele punha ratos na gaiola das cascavéis quando queria ver. Naquela noite, contudo, tal desejo lhe parecia errado. Desejava-o nauseado. Ele procurou encontrar uma explicação para si mesmo. É um espetáculo a que muita gente deveria assistir, disse ele. Mostra como uma cobra opera e incute na gente um respeito grande pelas cascavéis. Há muitas pessoas que têm pesadelos aterrorizantes de cobras matando alguma coisa. Tenho a impressão de que o problema é subjetivo. A pessoa é o rato. E quando ela vem aqui e vê a cobra matando o rato, a coisa se torna objetiva. O rato é apenas um rato. Com isso, o terror desaparece por completo. Ele foi até a parede e pegou uma vareta com um laço de couro na ponta. Levantou a tampa da gaiola e enfiou o laço de couro na cabeça da cascavel macho, apertando-o. O chocalhar seco e penetrante encheu a sala. O corpo grosso se debateu vigorosamente, tentando envolver-se na vareta, enquanto o Dr. Phillips tirava a cobra da gaiola e punha-a em outra, onde costumava alimentá-la. A cascavel macho, ao se ver solta, ficou preparada para dar o bote durante um longo tempo. Mas seu zumbido foi diminuindo gradativamente e ela se arrastou até um canto, enroscando o corpo, fazendo um 8, e assim ficando inteiramente imóvel. O Dr. Phillips explicou. Essas cobras são relativamente mansas. Já estão comigo há muito tempo. Se eu quisesse, creio que poderia pegá-las com a mão. Mas todo mundo que se aventura a pegar cascavéis com a mão termina sendo mordido. E eu não quero correr o risco. Ele olhou para a mulher. Não lhe agradava a ideia de jogar o rato para a cobra. Ela estava parada agora diante da nova gaiola de vidro, os olhos pretos fixados na cabeça da cobra. Ponha o rato aí dentro, disse ela. Relutante, ele foi à gaiola dos ratos. Por alguma razão, estava sentindo pena do rato, coisa que jamais lhe ocorrera antes. Seus olhos esquadrinharam a massa de corpos brancos e peludos que subiam pela tela da gaiola, diante dele. Qual deles? Pensou o Dr. Phillips. A qual deverei sacrificar? Bruscamente, ele virou-se para a mulher furioso. Não preferiria que eu pusesse um gato lá dentro? Poderia então ver uma luta de verdade. O gato pode até ganhar, caso em que matará a cobra. Se quiser, posso vender-lhe um gato. Ela não olhou para ele, dizendo calmamente. Ponha um rato. Eu quero vê-la comendo. Ele abriu a gaiola dos ratos e enfiou a mão lá dentro, sem olhar. Seus dedos encontraram uma cauda e ele tirou um ratinho roliço, de olhos vermelhos, lá de dentro. O bichinho se contorceu, numa tentativa de morder-lhe os dedos. Não o conseguindo, parou de debater-se, ficando imóvel, suspenso pelo rabo. O Dr. Phillips atravessou a sala rapidamente e largou o rato no chão coberto de areia da gaiola de vidro da cascavel.
Observe agora, gritou ele. A mulher nem se deu ao trabalho de responder. Os olhos dela estavam fixos na cobra, que continuava imóvel. A língua bifurcada deslocava-se rapidamente para frente e para trás, sentindo o ar da gaiola. O rato caiu sobre as patas, virou-se e cheirou a cauda despelada e rosada. Em seguida, avançou despreocupadamente pela areia da gaiola, cheirando-a enquanto avançava. A sala estava em silêncio. O Dr. Phillips ficou sem saber se o suspiro que ouviu era o marulho das ondas lá embaixo ou se escapara pelos lábios da mulher. Com o canto do olho, viu-a encurvar e enrijecer o corpo. A cobra avançou, suavemente, lentamente. A língua deslocava-se para frente e para trás, rápida, incessantemente. O movimento era tão gradativo, tão suave, que não parecia estar havendo movimento algum. Na outra extremidade da gaiola, o rato parou, ficando como que sentado. Pôs-se a lamber os pelos brancos do peito. A cobra continuou a avançar, o pescoço sempre curvo, formando um S profundo. O silêncio deixou nervoso o Dr. Phillips. Ele sentiu o sangue afluir à cabeça e disse em voz alta: veja, ela mantém o corpo sempre curvo, pronto para desfechar o bote. As cascavéis são animais cautelosos, quase covardemente cautelosos. O mecanismo é muito delicado. Ela vai conseguir o seu jantar através de uma operação tão hábil quanto o trabalho de um cirurgião. Ele não assume qualquer risco com seus instrumentos. A cascavel macho já estava agora no meio da gaiola. O rato levantou os olhos, viu a cobra e voltou a lamber o peito, despreocupadamente. É a coisa mais maravilhosa do mundo, murmurou o Dr. Phillips, sentindo as veias das têmporas latejarem violentamente. E é também a coisa mais terrível do mundo. A cobra estava perto agora. Ergueu a cabeça, uns poucos centímetros acima da areia. A cabeça balançou-se lentamente para frente e para trás, mirando, calculando a distância, mirando. O Dr. Phillips olhou novamente para a mulher. Sentiu-se nauseado. Ela estava balançando também, não muito, de forma quase imperceptível, apenas uma sugestão de movimento. O rato levantou os olhos novamente e viu a cobra. Firmou-se nas 4 patas e começou a recuar. E então, o bote! Foi impossível de se ver. Simplesmente um lampejo, uma fração de segundo. O rato foi jogado para trás, como que atingido por um golpe invisível. A cobra recuou apressadamente para o canto da qual partira, onde se acomodou e ficou imóvel, apenas a língua a se movimentar. Perfeito! Gritou o Dr. Phillips. Bem entre as espáduas. As presas devem ter quase atingido o coração. O rato ficou imóvel, continuando a respirar, ruidosamente. De súbito deu um salto para o ar e caiu de lado. As pernas ainda espernearam espasmodicamente por um segundo e logo ficaram imóveis. O rato estava morto. A mulher relaxou, caindo num estado meio letárgico. O Dr. Phillips perguntou-lhe: E então, o que achou? Foi emocionante, não? Ela virou-se para ele, os olhos pensativos e distantes. Ela agora vai comer o rato? Claro que vai. Ela não mata pela emoção. Matou porque estava com fome. Os cantos da boca da mulher novamente se contraíram. Ela voltou a olhar para a cobra, murmurando: Quero vê-la comendo o rato. A cobra saiu outra vez do seu canto. O pescoço agora não estava curvo para o bote. Aproximou-se do rato, cautelosamente, preparada para recuar apressadamente no caso de um ataque. O nariz rombudo,
cutucou o corpo do rato de leve, recuando no mesmo instante. Convencida de que o rato estava mesmo morto, a cobra sentiu-lhe o corpo todo, com o queixo, da cabeça à ponta da cauda. Parecia medir o animal morto, beijá-lo gentilmente. Finalmente abriu a boca, as mandíbulas se escancarando descomunalmente. O Dr. Phillips teve de recorrer a toda a sua força de vontade para não olhar para a mulher. Ele pensou: se ela estiver abrindo a boca, eu ficarei nauseado e sentirei medo também. Ele conseguiu manter os olhos longe dela. A cobra encaixou as mandíbulas na cabeça do rato e depois, com um lento movimento peristáltico, começou a engoli-lo. As mandíbulas apertaram, a garganta fez um movimento de deglutição. As mandíbulas se abriram, tornaram a se contrair. O Dr. Phillips afastou-se, voltando para a sua mesa de trabalho. Você me fez perder uma das séries, disse ele rispidamente. Agora não vou ter um grupo completo. Ele pôs uma das lâminas preparadas no microscópio e olhou. Depois, furioso, despejou o conteúdo de todos os pratinhos na pia. As ondas lá embaixo estavam mais suaves do que nunca, de tal forma que um mero murmúrio subia até a sala. Ele abriu um alçapão no chão e jogou as estrelas do mar nas águas escuras lá embaixo. Parou diante da gata, crucificada na armação especial de madeira, parecendo sorrir comicamente. O corpo estava entumecido, com o líquido de embalsamar. Ele removeu a seringa grande, puxou a agulha, fechou a veia. Quer um café? Perguntou ele à mulher. Não, obrigada. Vou ter que ir embora daqui a pouco. O Dr. Phillips aproximou-se novamente da mulher, que continuou parada diante da gaiola de vidro da cobra. O rato já fora engolido e só estava de fora uma ponta da cauda rosada, emergindo pela boca da cobra como uma língua sardônica. A garganta novamente se mexeu e a ponta de cauda desapareceu. As mandíbulas ajustaram-se na posição normal e a cobra arrastou-se pesadamente para o canto, enroscando o corpo num 8 e depois descansando a cabeça na areia. Ela está dormindo agora, disse a mulher. Eu já vou, mas voltarei de vez em quando para dar-lhe de comer. Eu lhe pagarei pelos ratos. Quero que ela coma bastante. E de vez em quando, irei levá-la comigo. Os olhos dela saíram do devaneio em que estavam imersos por um momento. Não se esqueça de que ela é minha. Não quero que lhe tire o veneno. Boa noite. Ela encaminhou-se rapidamente para a porta e saiu. O Dr. Phillips ouviu os passos dela nos degraus de madeira, mas não a ouviu se afastando. Ele virou uma cadeira e sentou-se diante da gaiola de vidro da cobra. Procurou ordenar os pensamentos enquanto contemplava a cobra entorpecida. Já li alguma coisa sobre os símbolos sexuais psicológicos, pensou ele. Mas não me parece ser essa a explicação. Talvez eu esteja vivendo por demais sozinho. Talvez eu devesse matar esta cobra. Se eu soubesse... Não posso rezar para coisa alguma. Durante semanas, ele ficou esperando que ela voltasse. Quando ela aparecer, vou sair e deixá-la aqui sozinha, decidiu ele. Nunca mais quero ver aquele espetáculo repugnante. Ela nunca mais voltou. Por muitos meses ele procurou-a em suas andanças pela cidade. Por diversas vezes correu atrás de uma mulher alta que viu à sua frente, achando que talvez fosse ela. Mas ele jamais tornou a vê-la. Nunca mais.